Uma carta maravilhosa é a de Efésios. Eu amo o livro de Efésios. Especificamente aqui no capítulo 5, Paulo ele chama atenção a algo que para mim tem contribuído muito na minha caminhada com Jesus. Diz assim: aprendam a descobrir o que é agradável ao Senhor. Noutra tradução diz assim: aprendam a discernir, compreender o que é agradável ao Senhor. E no 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender o que é a vontade de Deus. Duas palavras-chave aqui. No 10, aprendam, procurem descobrir o que agrada a Deus. E no 17, o que Deus quer, compreendam o que Deus quer, procurem entender o que Deus quer. A gente já pensou? Primeiro, eu e você, a gente procurar aprender o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Gente, vamos lá, não é no padrão do mundo, não é no padrão da sociedade, não é o que a religião diz, não é o que a minha igreja diz, o que o meu líder diz. Embora tenha uma boa contribuição, mas ele está chamando a atenção. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus, gente, e aprender, procurar descobrir o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é a gente viver como filho de Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é a gente viver aquilo que Ele disse que a gente já é, a nossa verdadeira identidade. O apóstolo Paulo, ali no capítulo 1 da mesma carta, ele diz: eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria. Eu oro para que o coração de vocês venham compreender. Eu oro. Ele está falando sobre identidade. E, gente, aprendam a descobrir o que agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus? A gente crê naquilo que Ele fala na palavra de Deus. Vocês são meus amigos, vocês são meus servos, vocês me agradam quando obedecem à minha palavra. Em outras, falando aqui numa linguagem mais informal, mas Jesus fala: olha, vocês são meus amigos, vocês são meus servos, vocês são meus discípulos, quando vocês viverem o que eu digo, a minha palavra. Gente, final do livro do capítulo 7 do livro de Mateus, ali, 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Como é que Jesus termina o Sermão do Monte? Diz: olha, se você ouvir minha palavra e praticar minha palavra, você está fundamentado na rocha, você está firmado na rocha. E se eu estou firmado na rocha, e gente, na palavra de Deus, eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Aprendam, procurem descobrir o que agrada a Deus. Mas também no versículo 17, compreendam, aprendam, ou seja, eu não nasci desse jeito, eu não vim ao mundo já sabendo. Aprendam a descobrir o que agrada a Deus. Mas também no 17, compreendam. E haja discernimento, entendimento. Um eu aprendo, o outro eu venha compreender, discernir o que Deus quer. Procure entender, discernir o que Deus quer. O que Deus quer, gente? Romanos, e aí você vai encontrar no capítulo 12, o apóstolo Paulo também dizendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E o que Deus quer? Deus quer que a gente possa viver, e aí aprender a viver como filho, aprender a viver a palavra, aprender a viver o que Ele diz, compreender o que Deus quer, compreender o que Deus quer. Quantas vezes a gente vive uma vida onde a gente quer fazer a nossa vontade. Eu amo quando o apóstolo Paulo ele tem uma experiência, ele compartilha isso, está escrito lá no livro de Atos, quando ele e seus colegas, eles tentam entrar na Ásia, eles tentam pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus.
Gente, esse texto é maravilhoso. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando você vai no texto, o texto é bem interessante porque ele tenta ir de novo. Ele tenta dizer assim, não, isso aqui, Deus não deseja isso para mim. Eu vou. O texto diz, aqui eu estou lendo Atos capítulo 20, e ele diz aqui que ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. Depois você lê esse texto. Gente, o que eu quero dizer assim, aprendam, mas também queiram compreender, discernir o que é que Deus quer. Nem sempre uma boa ideia é uma ideia de Deus. Nem sempre uma boa ideia é uma ideia que Deus te chamou para fazer. Nem sempre uma boa visão, mas é do outro. É aquilo que Deus quer que você faça. Gente, eu não nasci. Eu quero que o Espírito Santo me ensine. E eu quero que o Espírito Santo faça com que eu venha compreender o que Deus quer. Eu não quero chegar diante de Deus e achar que a minha obra foi maravilhosa e Jesus dizer o seguinte: olha, Costa Neto, assim, eu não pedi para você fazer isso, não. Eu não pedi. Compreendam. Olha o que Jesus Cristo fala. Livro de João, no capítulo 17. João, no capítulo 17, diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, eu te glorifiquei. 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando o que o Senhor me mandou fazer. Jesus glorifica o Pai com a obra que Ele manda fazer. Gente, eu quero aprender a vontade de Deus, o que é que Deus quer, mas eu quero compreender o que Deus quer. Aprender, compreender, mas também entender o que Deus quer. Não quero fazer simplesmente o que eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aprendam, compreendam. É minha oração que o Espírito Santo possa fazer isso na minha vida e na sua vida. Gente, vai mudar tudo. Vai mudar minha semana, meus objetivos, vai mudar minha vida. E se está escrito essa verdade, eu oro para que seja verdade na sua vida. Aprendam o que Deus quer. Compreendam o que Deus deseja, o que Deus tem para a sua vida. Minha oração, Espírito Santo, faz isso na vida do teu filho e da tua filha, no nome de Jesus Cristo. Ei, foi bom para você? Foi bom para você? Então, espalhe essa mensagem aí para muita gente, se inscreve no meu canal. Vai ser bom demais você saber outros vídeos, para saber, tem outras mensagens, você precisa aí marcar o sininho, notificações, tá bom? Grande abraço, valeu!